pedi ao Senhor que testificasse essa palavra na leitura, e eu acho que somente com a leitura do irmão Mário a gente já poderia ter encerrado esse culto e já estaríamos muito abençoados. Eu orei ao Senhor e pedi que o Senhor me desse uma palavra, e o Senhor apacentou no meu coração para me falar a respeito de fé. O irmão Mário leu aqui, falando a respeito de fé, e Deus é muito bom, Ele sempre testifica e comprova a sua palavra. Amém? 1 João, no capítulo 5, no versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Amém? Que a partir deste momento não seja eu, mas que o Espírito Santo me use e esteja falando aos nossos corações. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Depois os irmãos deixem aberto lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vamos discorrer alguns versículos ali. Irmão, este versículo aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é que nós menos estamos vendo nos nossos dias de hoje é fé. Nós olhamos para as pessoas e para o nosso cotidiano, e nós percebemos que a falta de fé tem regido a nossa sociedade. Ontem estávamos ali no serviço e eu conversava com o irmão Sérgio, que está trabalhando do lado, e comentava sobre um vídeo que ele tinha visto, e eu comecei a fazer uma analogia a respeito disso. Ele disse que viu um vídeo de um jovem perguntando para as pessoas se elas acreditavam em Jesus Cristo, e a maioria deles eram jovens, e 80% deles não criam em Jesus, ou disseram nunca ter ouvido, ou não se importassem ao ouvir. Nós vivemos uma sociedade que perdeu a fé. Nós bem sabemos que os problemas de ansiedade, depressão, são problemas médicos e precisam ser tratados. Mas nós vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas são afligidas por falta de fé. As pessoas se deixam abater devido a qualquer circunstância, pequena ou grande, por falta de fé. Há casos e casos de doenças que precisam ser tratadas, mas muitas pessoas são acometidas por problemas de ansiedade, de depressão, porque não têm fé. Quando o barco balança, já desmoronou tudo. Essa pessoa não está alicerçada na fé e provavelmente ela vai sucumbir. Ela vai ter algum tipo de doença, algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, porque lhe faltou fé no momento que ela precisou. E, a título de introdução, nós precisamos entender o que é fé. O Lucas, coloca para nós Hebreus 11:1. O que é fé? A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmão Mário leu aqui, imagina Davi, andou 25 quilômetros para levar comida, chegou lá, tem um gigante para ele matar. 25 quilômetros, provavelmente ele estava cansado. E como que ele vai enfrentar esse gigante, irmão? Através da fé. Pelas mãos deles, com um estilingue lá e uma pedrinha, irmãos, provavelmente ele não venceria. Mas é através da fé. Ele não viu o gigante caindo, mas ele creu. E ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, não é pela força dele, é pela fé. Ele creu antes de acontecer. E ele teve fé para agir. Nós precisamos começar a plantar no coração das pessoas a fé. Porque nós vivemos num mundo que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós vamos dormir hoje, mas amanhã nós não sabemos de nada. Mas e se amanhã acontecer algo que eu não esperava? Eu preciso ter fé e entender que isso também é providência de Deus. Não é
aconteceu algo que eu não estava esperando, é porque Deus não gosta de mim ou algo. Não, irmãos. É fé, preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Você acha que Davi imaginou que ele ia chegar lá e ia ter um gigante para ele derrubar? Ele foi lá levar comida, e ele chegou lá, estava lá o gigante. E agora? Eu tenho fé. O mesmo Deus que me ajudou a derrubar aquele urso, a matar aquele leão, é o Deus que vai me fazer vencer esse gigante. E através da fé. É pela fé, não é pela força de Davi. E eu fiquei pensando hoje o dia todo, eu falei, Senhor, se fosse pela minha força, pela minha pequenez, provavelmente eu já teria desviado, já teria ido fazer outras coisas, mas é pela fé que eu tenho Jesus Cristo. Nós precisamos aumentar, como os discípulos disseram lá, se eu não me engano, Lucas 17, 5. Eles pediram que aumentasse a fé deles. Nós precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, né? E o que significa ter fé? Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Se para ter fé nós precisamos ouvir a palavra de Deus, como é que as pessoas estão incrédulas neste tempo agora? É porque elas não ouvem a palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem ouvir algo que lhes afaguem o ego, alguém que lhes chame de lindo, de linda. Não, irmãos. Muitas vezes o Evangelho vai nos confrontar e vai pedir que nós aumentemos a nossa fé. Através das circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, nós precisamos que a nossa fé seja aumentada. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Isso que está acontecendo aqui, talvez a minha fé não alcance ver o resultado disso aqui e saber que o Senhor vai prover no final de tudo isso. Imagine Isaac, irmãos. Eu vou deitar sobre essa rocha aqui e o meu pai vai me oferecer como sacrifício. E Abraão, caminhando em direção ao Monte Moriá, saindo de Moriá, na verdade. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. E qual é, irmãos, o resultado da fé? De quem tem fé. Qual é o resultado da fé? Quando eu li isso aqui, meu coração ficou, como diz os pregadores, meu coração ficou quentinho. Qual é o resultado da fé? Olha lá em Hebreus 11:33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Irmãos, olha aqui, os quais pela fé venceram reinos. Não era a funda de Davi, era pela fé. Gideão e os 300, não era ele e os 300, era pela fé. As muralhas de Jericó caíram, não era pela força deles, era pela fé. Nós precisamos ter fé, irmãos. Eu não sei aqui, talvez você tenha orado, pedido ao Senhor que traga o seu esposo, a sua filha, o seu filho para a igreja, e você tem orado naturalmente, as coisas não têm acontecido, mas através dos olhos sobrenatural da fé, você enxerga o teu marido aqui, que você fala para ele há 20 anos do Evangelho, ele não acredita, você tem que enxergar ele aqui, irmãos, com um copinho de cálice na mão e o pão da ceia, pelos olhos da fé, irmãos. Pelos olhos da fé, nós temos que olhar crendo no que a gente não viu, mas que irá acontecer através da fé, não pela nossa força, mas através da fé. Nós precisamos crer, irmãos, que irá acontecer, e orar com força e com vontade, com verdade, pedir ao Senhor que faça. As pessoas, a Bíblia diz que o Senhor não atende muitas vezes as orações porque as pessoas pedem mal e não sabem como pedir. Imagina, irmão, hoje a Emily foi levar um remédio lá para mim e eu fiquei pensando. Imagina, irmãos, a Emily abriu uma farmácia aqui, tem 150 mil farmácias aqui. Como que ela abriu essa farmácia? Pela fé, irmãos. E pela fé ela tem que olhar e crer que daqui uns dias lá no Melhores do Ano e vai por ano, ela vai estar sendo chamada como a melhor farmácia do ano. Pela fé, irmãos. Não é pela força dela, muitas vezes pelos recursos, mas pela fé. É pela fé. Eu estava fora da cidade, 4 anos morando para fora, depois de ter sido preso e ter ido embora.
E um dia o Senhor tocou no meu coração que eu devia voltar embora. Eu liguei para um tio meu e falei assim: eu vou voltar embora. Eu orei ao Senhor e o Senhor me respondeu: e eu preciso voltar embora, vou cuidar da minha mãe, e aí o Senhor vai me dar uma esposa e eu vou casar. E o meu tio me disse assim: aqui em Sarvão tem mais pedreiro do que gente, você vai vir e vai passar fome. Eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, eu estou indo através da tua palavra. Estou indo pela tua palavra, porque eu orei, o Senhor apacentou meu coração e eu estou indo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos em uma batalha e orando, e as flechas, os dardos dos inimigos vêm contra nós. Como Saul disse a Davi: você nem adianta ir contra aquele gigante. Colocou aquele monte de roupa, aquele monte de coisa, e Davi pequenininho, pesado, e eu vou enfrentar. Não preciso de nada disso aqui. Pode tirar essa armadura, tira tudo isso aqui. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E é assim que ele derrubou o gigante. E nós, todos nós, irmãos, não é clichê dizer, todos nós temos os nossos inimigos e os nossos gigantes. E qual é o inimigo das nossas almas? Nós bem sabemos qual é. E ele todos os dias vai colocar dardos inflamados no seu coração para que você perca a sua fé. Ele não vai te atacar, não vai fazer nada, ele vai querer que você perca a tua fé. Porque se você perder a tua fé, irmãos, eu não sei se você conhece alguém sem fé. Se você conhece alguém sem fé, provavelmente você vai entender o que eu vou dizer. Gente sem fé, irmãos, gente que não crê em nada, tudo que você fala de Deus às pessoas. Ai, mas e isso? Faz aquele monte de pergunta, irmãos. Não andemos por vista, irmãos. Nós não podemos andar por vista, pelo que vemos. Nós estamos vendo esse mundo aí caótico. É guerra na Ucrânia, a Rússia destruindo, e Trump querendo entrar, e aquela bagunça. Nós não podemos olhar para isso e imaginar que é isso que vai definir o nosso futuro. Se você leu o Apocalipse, se você leu o final da Bíblia, você precisa ter fé, irmãos, que o Senhor Jesus antes de subir, disse que subiria e prepararia para nós uma morada. E através da nossa fé, nós vamos subir para essa morada. Não através da nossa força. Nós precisamos ter força para andar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas é através da nossa fé é que nós vamos encontrar o nosso alvo e caminhar para o nosso alvo, que é Cristo. Amém? E Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a nossa fé for pequena, irmão, no dia da angústia, no dia mau, nós precisamos que a nossa fé seja aumentada. É impossível agradar a Deus sem fé. Nós não vamos agradar a Deus se a nossa fé não for uma fé grande em um Deus que é grande. Imagina, irmãos, Deus fez o povo andar 40 anos no deserto, lhes deu a terra prometida, alguns viram, outros não conseguiram entrar. Há mais de 2000 anos, o Senhor tem guardado a tua palavra. Você acha mesmo que qualquer coisa vai derrubar isso aqui? Muitos tentam, os impérios romanos, todos tentaram, mas a palavra do Senhor até hoje está aqui, guardada. E é através da fé, irmãos, é pela fé, pela força do Senhor e pela fé que nós temos nele. Em Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Ora, irmãos, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É assim que nós devemos caminhar, irmãos, olhando fixamente para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é olhando para as incertezas desse mundo, ou para a economia, ou talvez você olha para a sua conta e se você tem bastante dinheiro, amém, não é ruim isso não, mas não é isso que vai te salvar no dia mal, não é isso que vai te socorrer no dia mal. O que vai te socorrer no dia mal é a tua fé, irmãos. Ah, mas não aconteceu da forma que eu queria. Amém, fé. Se não foi hoje, talvez será amanhã.
você precisa continuar tendo fé. Se eu tivesse ouvido, Senhor, irmãos, o que o meu tio me disse naquela ligação, eu não tinha uma esposa maravilhosa, um filho abençoado, uma casa, um emprego. Nós não podemos dar lado para o inimigo, os dados inflamados que são tacados por ele, para os nossos ouvidos. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da fé com muita fé, porque ele vela pela tua palavra. Se o Senhor disse, ele vai cumprir. E nós precisamos ter fé nisso. Nós precisamos continuar acreditando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E através da fé é que nós vamos alcançar o nosso alvo. Nós precisamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Como eu já li aqui, Hebreus 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu costumava jogar bola nos domingos de manhã, e depois que eu entrei aqui, eu não fui mais, é só EBD. Aí os moleques falam no grupo lá: o que você vai fazer, rapaz? Todo domingo cedo eu vou ouvir a palavra do Senhor para aumentar a minha fé. Mas precisa todo domingo? Precisa, a minha fé é pequena. Eu preciso todo domingo ouvir a palavra do Senhor, os estudos bíblicos, aumentar a minha fé. Ah, mas na quarta também? Na quarta também, eu preciso vir aqui ouvir a palavra do Senhor para aumentar a minha fé. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Ah, mas todo domingo, toda quarta? Todo domingo, toda quarta, irmão. E se tivesse outro dia, irmãos, eu viria. Porque eu preciso, irmãos, a nossa alma é sedenta por ouvir a palavra de Deus. E como é que a fé começa a se esfriar, irmãos? Ah, domingo eu não vou não. Ah, eu estava indo na EBD, não vou mais não, eu vou fazer alguma outra coisa. Quarta no culto? Não, talvez eu vou na ceia. E a tua fé vai se esfriando. E é este o problema da nossa sociedade. Porque alguns bancos aqui estão vazios, nós precisamos orar tendo fé, não por quantidade, irmãos. Não é por quantidade não. Porque se tivesse 3, 4 aqui, o Senhor também estaria. Mas é porque nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima e que muitas pessoas precisam ser salvas. E que não depende de nós essa salvação. Não depende de nós. Mas o Senhor conta com nós, para que nós pregamos a tua palavra, falando do seu amor. E se a fé vem pelo ouvir, eles precisam ouvir. Para eles ouvir, nós precisamos falar. No trabalho, na rua, em qualquer lugar, uma oportunidade que você tiver, irmãos, fale do amor de Jesus, para que a fé seja plantada no coração das pessoas, para que a fé seja enraizada no coração das pessoas, e que essas pessoas possam ter sede de ouvir a palavra de Deus, para que a sua fé seja aumentada. Nós precisamos aumentar a nossa fé, irmãos. Aumentar a nossa fé, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Em Timóteo, a Bíblia diz que viriam dias maus. Os dias já são maus. E para esses dias maus nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé. Eu queria, irmãos, ler aqui novamente para terminar. Hebreus 11, 33 e 34. Para que você guarde isso no seu coração. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos inimigos. Olha que linda essa palavra, irmão. Os quais pela fé. Aqui na galeria da fé ele está falando dos profetas, os quais pela fé venceram. Eles não tinham circunstâncias para vencer, irmãos. Davi não tinha circunstância nenhuma para vencer aquele gigante. É um tapinha e pequeno Davi iria-se. Imagina um homem daquele tamanhozinho enfrentando um leão, enfrentando um urso. Irmão, é pela fé. Ele foi e venceu pela fé. E é assim que nós vamos vencer o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, algo de ruim que possa vir a acontecer com nós. Nós precisamos pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Como está escrito em Lucas, os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Que hoje o Senhor aumente a sua fé, que você possa pedir ao Senhor que Ele aumente a sua fé. De pé, irmãos, vamos orar. Vamos orar e pedir que o Senhor aumente a nossa fé.